Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula, primeira parte da sexta aula dessa matéria maravilhosa, Panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento, 100 anos de história, e nós temos que estudar mediante a divisão dos livros. 4 livros são os evangelhos, escrito aí por evangelistas: evangelista Mateus, evangelista Marcos, evangelista Lucas e evangelista João. Desses 4 evangelistas, só 2 são discípulos de Jesus, direto, apóstolos do Cordeiro, que é na verdade Mateus, que é Levi, e João, que é aquele que vai escrever primeira, segunda, terceira carta de João e também o Apocalipse. E nós precisamos estar aí entendendo que os 4 evangelhos, 3 são sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram a mesma história no mesmo local, mesma região, e um não, tá? Agora, na verdade, os 4 são divinamente inspirados, os 4 compõem o cânone, os 4 entram aí para a subdivisão do cânon bíblico, do cânon cristão. Mateus escreveu aí numa linguagem para o judeu, por isso tem Jesus como rei e também tem a figura do leão da tribo de Judá. Marcos escreveu para o romano, por isso tem a figura do servo sofredor e também a figura aí do boi ou do bezerro. Lucas escreveu para o grego aí tem a figura de Jesus como o homem, o filho do homem, por isso que traz tanta detalhe da humanidade de Jesus, e aí também na figura dos 4 seres é a face como homem. E João escreveu para a igreja aí que na verdade vai falar da eternidade de Cristo, a linguagem de João é para a igreja, na eternidade de Cristo, a figura dos 4 seres, uma águia voando. Hoje nós vamos falar sobre João, para concluirmos aí essa matéria, vamos falar sobre o evangelista João, sobre o evangelho de João. Ele era discípulo, ele era apóstolo do Cordeiro. João, na verdade, é dádiva ou favor de Deus. E João, na verdade, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Escreveu o Evangelho segundo João, primeira, segunda, terceira epístola de João, que epístolas são cartas, e escreveu o Apocalipse. Esses 5 são de autoria de João. Ele escreveu grande parte dos seus escritos quando estava exilado na ilha de Patmos. Ele escreve entre o ano 90 a 95. Foi um período de terrível perseguição e até tortura contra o povo de Deus, contra o povo hebreu, né? João morreu aí aos 100 anos de idade, sendo o único apóstolo que morreu de morte natural. Claro que não sem sofrimento, né? Depois de ter sido lançado no tacho de óleo fervente, segundo a tradição, sair ileso, esse tacho que era colocado em praça pública, e sair ileso, ali então enviaram ele para a ilha de Patmos e deixar lá até morrer. E na verdade, a ilha de Patmos não era uma ilha paradisíaca, era um campo de concentração, era um local de trabalho pesado e tortura. Mas ele não morreu lá, né? Ele saiu milagrosamente de lá. Ele era filho de Zebedeu, e nenhum deles tratam de si em seu livro, porque a única estrela que deve brilhar é o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira estrela da manhã. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 19, Marcos 1, 19, nos diz assim: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Então a gente observa aí que os 2, na verdade, são irmãos, né? E os 2 são pescadores, tá? Eles eram pescadores também, mediante o que registra aqui Marcos. João apresenta Jesus como filho de Deus, por isso que ele vai tratar da divindade de Cristo. Ele não se preocupa ao nascimento físico, humano de Jesus, mas sim a eternidade do Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele apresenta Jesus como filho de Deus, vai tratar da divindade de Cristo muito mais do que qualquer um dos outros 3 evangelistas. Ele não apresenta genealogia, porque filho de Deus não tem genealogia, né? Ele é eterno, autoexistente.
Quem criou a Deus? Ninguém, ele já é autoexistente, ele tem os atributos da divindade, autoexistente, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, né? Justo, santo. Ele era, desde o princípio ele era. Né? Então a importância de entender que ninguém o criou. A figura, na verdade, da águia voando, a visão da águia na verdade, profundíssima. Né? Vamos lá para Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, verso 40, 15 e 40. E também ali estão algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviram quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Alguns dizem aqui que essa Salomé é que é a mãe de João. João foi um discípulo de Jesus que se tornou apóstolo e era aquele discípulo chegado, amado, né? O discípulo do amor, era aquele discípulo que tinha a liberdade de deitar o rosto no peito de Jesus, no ombro de Jesus, né? E então ele foi conhecido como um discípulo íntimo de Jesus. João, por outro lado, era melancólico, esse temperamento fiel até o fim, até a morte. Né? E aí então nós vemos aí que no Evangelho vai revelar aquilo que convence homens e mulheres de todas as classes e posições, que Jesus é o Verbo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo que haveria de vir. Jesus era Deus. Mostra Jesus participando de festas e as 7 tipificações declaradas pelo próprio Cristo no Evangelho de João. Tem uma versão que diz que ele e o irmão pediram para Jesus que queriam ser sentados, um à direita quanto à esquerda, né? E outra diz que foi a mãe que pediu, porque na cultura judaica a esquerda e a direita eram lugares de honra. Bom, o livro de João foi escrito para a igreja, todo o corpo de Cristo na terra. Veja só, João capítulo 21, versículo 25, ele vai usar de uma hipérbole, João 21, 25, mas que através da hipérbola vai trazer uma verdade. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Essa é a forma como ele encerra o seu evangelho, esse é o último versículo do seu evangelho, dizendo que, na verdade, há muitos feitos que não foram registrados, mas esses foram registrados para que creiam. Quais? Ele conta durante o seu evangelho 7 milagres, né? Essa hipérbole, na verdade, ele está dizendo o quê? Que ninguém consegue cobrir uma reportagem completa dos feitos de Jesus, visto que por onde ele passava, vidas eram tocadas. E a palavra de Deus nos diz que muitos que o tocavam eram curados. A Bíblia só traz a cura de uma mulher que o tocou, a mulher do fluxo de sangue. Mas muitos outros o tocavam e eram curados. A obra que Jesus fez era uma obra divina e ninguém nunca vai conseguir registrá-la completamente, a não ser o próprio Deus. O versículo-chave do Evangelho de João é João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então a razão de João ter escrito seu evangelho é para que a igreja creia que ele é o Filho de Deus e que é como ele apresenta todo o seu evangelho, mostrando a divindade de Jesus exercendo ministério nessa terra. Algumas curiosidades no Evangelho de João. 93% do livro de João é único, ou seja, não aparece nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, e por isso que ele é considerado um evangelho que não é sinóptico, tá? Ele não é sinóptico, mas claro, ele é canônico, tá? Ele entra dentro do cânon, dentro aí da separação aí dos livros divinamente inspirados. Ele foi escrito muitos anos depois,
para acrescentar, né? Então, na verdade, a gente vê aí justamente uma outra narrativa, um outro prisma. E o está consumado, que no original está consumadamente consumado, só João que relata. A obra divina completa de Jesus que sobre a terra está concluída, está terminada. Aquilo que haveria de acontecer, aconteceu, se fez, se cumpriu, ele cumpriu seu desígnio, ele cumpriu a sua missão. João não fala da genealogia, ele não fala da infância, da tentação e não apresenta parábolas e não narra nem a ascensão de Cristo. Ele inicia dizendo o princípio de todas as coisas, apontando para o eterno, apontando aí para a divindade, referindo-se ao alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne. O verbo criador, o logos, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, a expressão eu sou, é muito usada no Evangelho de João, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O livro apresenta 7 milagres e todos eles têm características de caráter divino. Algumas coisas bem definidas, como por exemplo, uma água ser transformada em vinho, onde Jesus não usou nenhuma palavra específica, água seja transformada. Não, ele apenas deu uma ordem, enchei de água essas talhas e servir aí ao povo, né? Vai mostrar ao mestre-sala. A cura de um filho, de um oficial do rei, de um centurião, mostrando a divindade, o poder de Deus, o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos de paralisia, 38 anos de sofrimento, né? Como também nós vemos aí a multiplicação dos pães, Jesus andando por cima do mar, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro já ao 4º dia de morto sepultado. Interessante nós observarmos também o Evangelho de João apresenta 7 testemunhas de que Jesus era o Filho de Deus. A primeira delas, João Batista. Segunda, Natanael. Natanael, olha só, João capítulo 1, versículo 49, Evangelho de João 1, 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É interessante a gente observar também Pedro capítulo 6, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos pegar o 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Também outra testemunha, Marta, capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 27, vai nos dizer assim: Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. O próprio Tomé, capítulo 20, verso 28, capítulo 20, 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E também capítulo 10, versículo 36. Capítulo 10, 36. Próprio Jesus disse: Àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então você vê aí evidências que vão apontar para que ele é o Filho de Deus. As palavras-chave deste livro é o verbo, né? O verbo crer aparece mais ou menos 98 vezes, depende da sua versão, depende da sua tradução, mas ele aparece 98 vezes. Por quê? Porque temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Mateus, por exemplo, a palavra tônica em seu evangelho era reino, porque ele está escrevendo para o judeu, e a palavra
Pai é muito usado aqui porque dando a ideia de que ele é o Filho de Deus, né? E ele vai falar muito, meu Pai, meu Pai, meu Pai, eu e o Pai somos um. Então, na verdade, você vê a palavra tônica-chave de Mateus é reino, mas a palavra para a igreja é crer, a sua fé, né? É um evangelho de festa. Sempre Jesus está participando de uma festa. Festa de dedicação, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, ele estava em todas essas festas. É um evangelho de testemunho, de fé e simbolismo. Você vai ver Jesus como o pão, como a porta, como o caminho, como a chave, como a verdade, como a água da vida. Por quê? Porque é para a igreja. Então é um evangelho numa linguagem espiritual. E ele tem que ser compreendido espiritualmente. Olha o diálogo de Jesus com Nicodemos. Só João que vai registrar. E Nicodemos tentou entender com a mente e Jesus estava falando algo espiritual. Então é um evangelho da encarnação, o verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A divindade de Cristo. E essa divindade não tem início, não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O Logos não tem genealogia. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a luz. Deus está, na verdade, na luz, que Jesus é a luz. O próprio Deus está declarando que ele é a luz. Provérbios capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. 4,18, esse é 3,18, perdão. 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você tem que ser assim na palavra de Deus, e brilhando e resplandecendo a vossa luz a cada dia, brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegar a essa perfeição. João 1, versículo 11 a 13, veio para o que era seu, o Israel, o judeu, povo escolhido de Deus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente observa aqui uma parte muito importante em âmbito teológico, apresentar Jesus como Filho de Deus e dar o direito ao homem de ser filho de Deus, né? Mas nem todos são filhos. Todos são criatura, mas nem todos são filhos. Quem que vai se tornar filho? Aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filhos são só para os que creem. Precisa crer em Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida para nascer de novo. Foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Aquele que nasce da água é carne. Por que nasce da água? Porque todo feto, toda criança é gerada numa bolsa d'água. Quando a bolsa d'água estoura, a criança vem ao mundo. Então nasceu da água é carne. Mas necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é um nascer espiritual. Assim como o feto é gerado numa bolsa d'água, o batismo, a pessoa tem que entrar na água, ser mergulhada e nascer. A representação do novo nascimento é o batismo. Então a importância de nós entendermos aí os mistérios e segredos de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Então, para nascer de novo, você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a todo aquele que crer em Cristo Jesus nasceu no reino de Deus.
Então o joio não crê no nome, não crê em Jesus, não tem Jesus como Senhor. Logo no capítulo 2 já começa a festa, bodas de Caná da Galileia. Jesus, na verdade, diz, não é chegada a minha hora, mas inicia o seu ministério numa festa. Versículo 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, deixa ele ser senhor da festa, obedeça a direção que ele vai dar, a estratégia que ele vai dar. Pessoas querem fazer a vontade de Maria, e a vontade dela é apontar para Cristo, fazei o que ele vos disser. A vontade é apontar para Jesus. É ele que deve ordenar, coordenar e fazer todas as coisas. João capítulo 2, verso 8 a 11, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então a gente observa aqui Jesus na festa, uma festa onde acabou o vinho, Maria conduz as pessoas a submeter e obedecer ele, deixar ele ser Senhor, ele manda encher 6 talhas, 6 na Bíblia sempre aponta para o homem, que foi criado no 6º dia, eles enchem as 6 talhas e depois ele ordena, vá servir ao mestre-sala. Serve primeiro o mestre-sala, era o protocolo daquela época. E o mestre-sala fica impressionado. Ei, todo mundo põe primeiro bom vinho, por que guardastes o melhor para o final? Tem aí uma mensagem profética apontando que o melhor está por vir, o melhor é o fim da festa, o melhor é o fim de todas as coisas, né? O protocolo, o urgente era, então, agora, servir a todo mundo. O importante era servir a aquele homem que iria outorgar a qualidade do vinho. Jesus soube diferenciar o urgente do importante, né? Então, ele prioriza por protocolo ao mestre-sala, mas depois eles servem a todo mundo. No tanque de Betesda, por exemplo, ele não cura toda a multidão que estava ali. Isso era o urgente, mas ele define a prioridade. Ele vai a um paralítico que está ali há 38 anos. Eu não posso dizer que esse paralítico não tivesse fé. Fé ele tinha, mas fé nas coisas erradas. Tinha fé no movimento das águas e não a fé em Jesus. Jesus vai até Betesda para consertar o foco da fé desse homem, para alinhar o foco da fé desse homem. Jesus era ponderado, ele definia as prioridades. Urgentes são as coisas de todo dia a dia, mas importante é algo específico, é algo diretivo. Na questão de Marta e Maria, por exemplo, na questão da mulher que quebrou o vaso de azeite, vaso de alabastro, então o urgente tem que ficar para depois, mas o importante tem que ser feito agora. Capítulo 3 vai ser o diálogo dele com Nicodemos, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A história de Nicodemos é fascinante, né? Ele era um príncipe da sinagoga, ele era um príncipe dos fariseus, e ele vem a Jesus à noite. Por que ele vem à noite? Porque, na verdade, as pessoas não podiam ver que o príncipe da sinagoga está procurando alguém para aprender, para se submeter. Então, na verdade, em primeiro lugar, ele não queria que ninguém visse, que ninguém descobrisse que ele estava procurando Jesus. Na posição que ele tinha, se alguém visse ele conversando com Jesus, se submetendo a Jesus, ou a menos questionando Jesus, ele poderia perder a sua posição de príncipe na sinagoga. Segundo lugar, ele não queria multidão,
ele queria ter uma conversa pessoal, particular, né? Então ele começa a conversa com Jesus dizendo: eu sei que você vem da parte de Deus. Uma autoridade da lei, uma autoridade entre os fariseus dizer isso já era muito, né? Então veja aí, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Uma verdade espiritual tremenda que o homem ainda estava conversando a nível natural, a nível carnal, mas Jesus entra num diálogo espiritual, e as coisas espirituais você só discerne espiritualmente, as coisas espirituais você só entende com o Espírito Santo de Deus. A importância de nós vermos aqui um princípio tão sério, né? Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Somos um ser tricotômico, né? Espírito, alma e corpo. Corpo é, na verdade, habitação, o templo do espírito e da alma. Agora, quando o corpo é governado pela alma, é uma natureza carnal, porque quando Adão pecou, o espírito morreu. Não coma do fruto proibido, porque quando dele comer, certamente morrerás. O que morreu? O espírito. Adão ficou vivo em carne e sangue, Adão ficou vivo na alma, mas a linhagem de Caim elegeu a linhagem do mal, fazendo coisas erradas aí, elegeu justamente uma coisa impulsiva da alma, né? Priorizando os feitos, priorizando aí toda essa posição. Bom, agora Jesus está falando: necessário vos é nascer de novo, porque o que nasceu da água é carne. A bolsa d'água estourou, veio nascer natural, é carne. Mas o nascer do Espírito, o nascer do Espírito é quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é o batismo que salva. O batismo é apenas uma representação, é apenas uma profissão pública de fé daquilo que você já confessou. Então veja só, verso 8. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? A manifestação do Espírito é assim: não sabemos de onde ela vem e nem para onde ela vai. O vento sopra aonde ele quer. Jesus está falando do futuro, Jesus está falando do derramar do Espírito, Jesus está falando do novo nascimento. Mais uma vez, ele conversando num nível espiritual, e Nicodemos preso às coisas naturais. Mas para ele algo muito novo, muito espiritual. E nós vemos Jesus no Evangelho de João conversando com as pessoas na linguagem delas, né? Peraí, o homem é um mestre da lei. Jesus elevou o nível de conversa, visto que ele era considerado um príncipe da sinagoga, um mestre da lei. Em João 3, nos diz que o Espírito sopra aonde ele quer. Nicodemos vai aparecer outras vezes, como por exemplo no capítulo 7, 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então você vê aqui ele aparecendo mais uma vez. Ele estava defendendo a Cristo, né? Ele estava defendendo aí para não acusá-lo, sem ao menos ouvir o que ele faz, sem ao menos dar a oportunidade de defesa, né? Então algo daquela conversa lá de João capítulo 3 ficou. Algo daquela conversa frutificou e brotou. E no capítulo 19 de João, capítulo 19:38, na crucificação, no sepultamento de Jesus, mais uma vez aparece Nicodemos. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto,
por medo dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. E mais uma vez João faz questão de enfatizar aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Veja que foi muito marcante para João, o príncipe da sinagoga, dirigir-se a Jesus de noite, tanto é que ele cita 2 vezes que vai citar e define ele como aquele que se dirigiu a Jesus de noite, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus, ou seja, estava perto do horário da Páscoa, não podiam preparar o corpo, então só envolveram um lençol umedecido aí com as especiarias e sepultaram ali, porque no período da Páscoa não podia sepultar ninguém, né? Nicodemos então vai junto com José de Arimateia, 2 que podem ser aqui como discípulos ocultos. Agora, José de Arimateia era um homem rico, né? Ter uma propriedade ali naquele local, naquela época, era caríssimo. Hoje então nem se fala. José de Arimateia era um homem rico. Homens ricos sempre compravam seus túmulos próximo à cidade, né? Era eles que compravam como jazigos, né? Como pontos, covas, assim, cavernas, e era costume deles. Interessante notar que sua vida como homem começa como um incenso e mirra e conclui com mirra e aloé. Isso era um costume dos reis, né? Isso era natural para reis. O seu nascimento ele ganha ouro, incenso e mirra. E agora Nicodemos vai levar mirra e aloés para preparar o corpo. Bom, aí vem o fascinante capítulo 4, o diálogo dele com a mulher samaritana é sensacional, os ensinos desse texto, e Jesus fala para a mulher a um nível de conversa que ele não conseguiu falar com os fariseus. Né? A busca de adoração dessa mulher é tremendo. Verso 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria. O ministério de Jesus foi muito presente entre Judéia e Galiléia. Hora sexta é exatamente meio-dia, quando o sol está exatamente no topo, né? Estabelecido aí 90 graus, né? O sol está aí, o sol do meio-dia. E era um período que não era comum as pessoas irem buscar água nesse período, porque o sol está mais intenso. E outra, vai se buscar água para fazer comida, então tem que se buscar água antes do almoço. Então ela vai buscar água num período em que ela não queria ver ninguém, porque ela já sofria de muitos preconceitos, já era estilizada por não se dar certo com ninguém e por ter passado por diversos relacionamentos, né? E aí então, nesse momento, Jesus vai ter esse encontro com ela. Esse capítulo 4 é realmente fascinante, nos traz aí inúmeros ensinamentos, inúmeras lições. Mas vamos destacar o versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Pela fala, pela linguagem, pelo que ele declarou, vai buscar teu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, disseste com verdade. Tiveste 5 e esse que você está não é teu. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Capítulo 4 é riquíssimo em detalhes e é um dos únicos capítulos que Jesus vai estar falando sobre adoração e missões. Adoração e missões, e com uma mulher samaritana que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda mulher na Bíblia representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela mal teve um encontro com Jesus, ela já sai anunciando. Ela mal teve um encontro com Jesus, ela não sabe muito bem, ela não conhece muito bem. És tu maior do que o nosso pai Jacó?
E ali a gente vê que ela tinha princípios religiosos, mas que, na verdade, Jesus quer tratar a ferida da alma. O poço é fundo e tu não tens com que tirar. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu que me pedirias, porque a água que eu tenho a dar, você jamais teria essa sede, você vai ser saciada, né? Então, aí você vê que coisa linda e tremenda esse capítulo 4. Já o capítulo 5, nós vemos um homem que 38 anos era colocado no tanque de Betesda. Jesus mostra a divindade de Cristo, quase todo o capítulo você vai ver festa no livro de João, em quase todos os capítulos. Mas depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? É interessante que o homem vai se justificar. Olha, sabe o que é? Sempre que vem o anjo e agita as águas, vem outro e pula na minha frente. Não é isso que Jesus está perguntando. Jesus está perguntando se ele queria a cura. Se ele queria, tinha que consertar o foco. Tinha que crer em Jesus. Levanta e anda. E aquele homem é curado milagrosamente. Capítulo 6, vamos destacar o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Aqui no versículo 15, Jesus rejeitando ser chamado rei, porque sabia que ainda não tinha chegado o momento, né? Porque se ele fosse aclamado rei fisicamente, já iria para o arrebatamento. E este não era o plano de Deus. Deus queria salvar e formar um povo, salvar e resgatar o gentio, né? Então ele não se permitia ser aclamado porque o povo não estava entendendo que o reino de Jesus não é um reino deste mundo. Ainda o reinado que ele tinha vindo estabelecer, né? Então, embora a mensagem dele é a voz é chegada do reino dos céus, não era esse reino humano, reino físico que ele queria. Depois vem então o milagre da multiplicação, e esse milagre da multiplicação aparece André. André aparece sempre trazendo alguém ou algo para Jesus, né? André só vai ser citado 3 vezes. Primeiro ele trouxe a Pedro, depois ele trouxe o garoto que tem os 5 pães e 2 peixes, e André trabalha sempre atrás dos bastidores no anonimato. Veja só, João capítulo 6, versículos 53 e 50 a 57. João 6, 53. Jesus, pois, dizia-lhes: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Claro que Jesus está falando acerca da palavra, do verbo. Claro que Jesus está se referindo à questão da ceia, na questão da ceia. Isso aponta para a nova aliança, né? E eles não entenderam nada. Alguns até achavam e acusaram Jesus de canibal, mandando comer a carne dele. Mas ele estava falando de coisas espirituais a espirituais, que só se entende pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: a multiplicação não é maná, não, mas é alimento espiritual.
A ceia é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui ele está se referindo à nova aliança. O vinho, fruto da vide, representa o sangue, né? E o alimento do trigo, o pão, representa a carne, que tem que ser moído, triturado o trigo para se fazer a farinha, para se fazer o pão, que tem que ser sem fermento. E ele está dizendo que tem que ter vida com ele, relacionamento, comunhão, intimidade, né? Comer na Bíblia representa relacionamento, representa comunhão, representa diálogo, representa conversa. Então ele está dizendo, quem quiser ter vida comigo tem que ter uma aliança comigo, né? Viva a minha vida. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ele tem que ser parte da minha vida. Quando a gente toma a ceia, a gente está renovando o pacto, renovando a aliança de sangue com Jesus. Somos um corpo com Cristo e ele tem que estar dentro de nós, em parte do corpo e em parte do sangue. Nós temos que estar impregnados de Cristo, cheios da palavra. É interessante, capítulo 7 tem outra festa. No capítulo 7, festa dos tabernáculos, a partir do verso 10, Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. E o capítulo 8 tem aí a história da mulher adúltera, né? Esta não é Maria Madalena, tá? Tem alguns que falam de Maria Madalena. Não, essa não é Maria Madalena. Não há nenhum texto bíblico falando de Maria Madalena ser adúltera. Na verdade, o que Maria Madalena cita é que ela foi liberta de 7 espíritos, 7 demônios. Agora, essa mulher do capítulo 8, ela é adúltera, e essa adúltera nem cita que estava possessa, endemoniada. Jesus sabia desde o princípio do seu ministério na terra que Judas seria o traidor, mas ele nunca fez acepção, discriminação, ele nunca deixou de lado. Nesse capítulo 8, nós temos a situação da mulher adúltera e podemos destacar que Jesus não olha para a mulher adúltera e nem olha para a multidão, porque Jesus nunca quis expor ninguém, né? Ele se curva, escreve ali na areia, quem estiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E creio que ela se encolheu ali naquele momento, e aí então as pedras começaram a cair, só se ouviu aí os barulhos das pedras caindo. E Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela responde, não ficou ninguém, Senhor. E ele diz, e eu também não te condeno. Por que eu também? Porque quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. O único que não tinha pecado era ele. Então, ele também, ou seja, aqueles que tinham pecado não a acusaram, não a confrontaram, ele que não tinha pecado também não a condenava. Mas ele realinhou, ele reajustou a vida dessa mulher. Portanto, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para concluir a matéria Panorama do Novo Testamento e para concluir essa nossa sexta aula, concluindo assim os evangelhos, o evangelho de João. Até daqui a pouco, a gente já volta.